Bom dia, gente! Eita, que começar a semana assim é bom, né? Nossa segunda-feira, começar um novo ano e começar a semana com esse trabalho tão importante que o governo do estado está realizando aqui para o CDHU, nosso governador Tarcísio de Freitas, aqui o nosso governador em exercício Felício Ramute, e a gente poder estar participando junto aqui é muito bacana, eu fico muito feliz. Vocês vão sair daqui com um documento que é o documento registrado no cartório de imóveis. O Felício vai contar para vocês quanto é que custa isso, porque acho que é importante a gente falar como é que é esse processo, do valor, e é bom destacar que nenhum de vocês vão pagar nenhum centavo. O governo do estado arcou com todos os custos, vocês vão sair daqui com a escritura, que é o documento que vai garantir juridicamente, ter a sua segurança jurídica daquele imóvel que agora passa a ser teu, já era de fato de direito e que vai passar da mamãe e do papai para o filhinho, para o neto. O imóvel valoriza mais porque ele tem seu documento registrado em cartório. Então é um avanço super importante. E tem uma coisa que eu sempre gosto de falar nesses momentos. Deus fala para a gente, quando a gente tem uma conquista, quando a gente tem um avanço, a gente precisa comemorar. Precisa comemorar as conquistas, porque atrai mais conquistas. Então hoje é o momento de comemorar, o momento de um grande avanço, e que a gente fica feliz de que cada um de vocês vai sair daqui com esse documento super importante, registrado em cartório, da sua propriedade. Gente, a minha mensagem é muito rápida, é bem objetiva, é mais para dizer da nossa alegria, da nossa felicidade e parabenizar vocês por essa conquista. Tantos e tantos e tantos anos que as pessoas tinham ali o seu imóvel e não tinha esse documento, que é super importante, como eu disse aqui. A gente está fazendo isso em todo canto da cidade. Muitas pessoas que têm o seu imóvel, não têm o seu documento, né, ficam com essa insegurança. E eu me lembro muito bem, quando eu morava aqui no Parque Santo Antônio, aqui não está tão longe, aqui pertinho, da minha casa lá, que era uma casa inclusive de reboco, que não tinha o documento. A gente sabe da importância que é a gente poder ter esses avanços. A gente sabe da importância que é, eu estou vendo muitas mulheres aqui, hoje a gente poder comemorar de nós termos vaga de creche para todas as crianças. Numa cidade que anos atrás nós tínhamos 150 mil crianças querendo uma vaga de creche e não conseguiam, né? Eu encontrei tantas criancinhas por aí, uma menininha ali, danadinha de bonita, tantas crianças, e a gente sabe, principalmente as mulheres, as mamães, as vovós, da importância que é ter uma creche, com 5 refeições, de poder ter ali a sua criança se desenvolvendo. A gente sabe da importância que é a gente ter esses avanços na nossa cidade. Tem uma questão que eu escutei bastante, conversei com o Felício aqui na entrada, que as pessoas têm reclamado muito aqui da questão de segurança. Isso é importante a gente estar aqui junto. É importante ter o governador em exercício, o prefeito presente, para poder escutar da população o que precisa. O Ramute já falou comigo aqui, ele vai contar para vocês, nós conjuntamente, governo de estado e prefeitura, colocar mais polícia civil, mais polícia militar e mais polícia municipal para dar segurança para vocês. Se existe esse problema, nós vamos resolver, vamos fazer uma ação muito forte aqui. Muito forte. Vocês vão ver a partir dessa semana uma ação fortíssima da polícia da região. E é isso que a gente vai fazer para atender vocês. Nosso objetivo é trabalhar para que vocês possam ter cada vez mais felicidade. Esse é o nosso objetivo. Ainda mais de quem veio da periferia, sabe exatamente o que é preciso, o que é necessário. Hoje, dia de comemorar, um dia de vitória. Sai daqui com o documento da tua casa. A gente vai vendo as demais questões e vamos continuar trabalhando conjuntamente. Deus abençoe vocês. Iniciamos um ano que eu tenho certeza absoluta, vai ser um ano abençoado para cada um de nós. Vai ser um ano que a gente vai poder prosperar mais, ter saúde, ter dignidade. Deus abençoe vocês, parabéns pela conquista. Viva a moradia, viva vocês. Um abraço, gente. Agora aqui na Chácara Santa Maria, entregando 672 documentos de regularização. Desde 1996, essas famílias aguardavam a regularização dos apartamentos do próprio CDHU. Nós já regularizamos mais de 150 mil unidades habitacionais, só que desde o início da gestão Tarcísio de Freitas, todos os novos imóveis da CDHU já são entregues com escritura, diferente do que havia acontecido no passado. Esse conjunto, por exemplo, é de 1996.
E a gente não só regulariza, dá a escritura definitiva, já registrada em cartório, sem qualquer custo para o morador, mas também a gente resolve aquele problema dos contratos de gaveta. Então, todos aqueles contratos de gaveta que às vezes ficaram anos sendo passado de um para os outros, quando a gente regulariza, a gente coloca aquela unidade habitacional já no nome de quem está morando e definitivamente ele passa ou a pagar as prestações ou então aquele que já está quitado a ter o seu documento para poder dar garantia, a segurança de ter um apartamento para chamar de seu. Agora podem... Mudança das tarifas. Hã? Tarifas que aumentaram do ônibus. Assim, no caso, por exemplo, dos ônibus da cidade de São Paulo, a gente teve de 2020 até agora, final de 2025, 40,13% de inflação. A nossa correção somada a essa correção de agora dá 19,8%. Ou seja, a gente não chegou nem na metade do que foi o período da inflação. Então não houve um aumento, houve uma parte da correção da inflação, até porque se fez necessário, tendo em vista a gente não tirar recurso da habitação, da saúde, manter o sistema funcionando e equilibrado. Então foi necessário por conta dessa questão. Se nós não tivéssemos feito a correção da inflação, parte da inflação, a tarifa hoje seria de R$ 11,85. A gente ainda coloca um subsídio, mais da metade do que custa o sistema de subsídio para manter a tarifa baixa. Lembrando que a tarifa da cidade de São Paulo é uma das menores tarifas dentre as cidades da região metropolitana e dentre as capitais do Brasil. No metrô, a ideia foi a mesma, o reajuste de um ano é menor do que o reajuste da inflação, a tarifa de 5,40. Além disso, o Estado de São Paulo, todos os anos, investe 5 bilhões de reais, justamente para que a população possa pagar a tarifa de 5,40. Um reajuste menor do que a inflação do período. Eu queria saber uma pergunta dos dois, uma resposta conjunta em relação à Venezuela. Você quer em jogral ou a gente faz em jogral? Eu quero uma palavra, cara, para saber se o Estado e a Prefeitura estão prontos para um possível aumento de chegada de venezuelanos para cá, ou de receber essas pessoas, enfim, se tem alguma preparação específica para isso. Do senhor governador, se tem, como é que estão as conversas também com o governador Tarcísio de Freitas em relação a chuvas, a, enfim, falta de água, tem muitos ouvintes reclamando, gente que abre a torneira e cai o tiro de água. Como que vocês estão em relação a essa preocupação de uma falta ou não de um abastecimento de água? Se o governador, mesmo em viagem, está conversando com o senhor sobre isso? Bom, a nossa expectativa, agora que foi capturado o ditador Nicolás Maduro, que estava exercendo a presidência de forma ilegítima, porque ele fraudou as eleições, que tiveram mais de 8 milhões de venezuelanos que tiveram que fugir do seu país e foram para vários países, como o Brasil e o estado de São Paulo e a cidade de São Paulo. A gente espera que com essa situação do afastamento dele diminua a necessidade de que as pessoas fujam dos seus países. Hoje nós temos 1.009 venezuelanos acolhidos no nosso acolhimento aqui na cidade de São Paulo. Nós temos o maior volume de angolanos, em segundo lugar, os venezuelanos. Muitos, milhares vieram fugidos para cá e para outros locais. Então, respondendo à sua pergunta, a gente espera que diminua, que os venezuelanos não tenham que sair do seu país, fugir para cá, tendo em vista a ditadura que ocorre naquele país e que a expectativa é de que isso termine, não seja necessário as pessoas saírem dos seus países e poderem viver com tranquilidade dentro da democracia, que é aquilo que todos nós defendemos. Mas se vierem, prefeito, São Paulo tem como absorver? Se vierem, vai absorver. Hoje nós temos 27 mil vagas, estamos com 21 mil locais ocupados dos nossos abrigos. Espero que não venham, até porque agora eles não têm necessidade, tendo em vista estar preso respondendo lá na Justiça dos Estados Unidos esse ditador Nicolás Maduro, amigo do Lula. A gente espera agora de que eles não necessitem de que venham para cá. Se vierem, obviamente a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, vai receber a todos com muito carinho, como sempre fez. Complementando a resposta do nosso prefeito, eu acho que a tendência é justamente o contrário.
Agora, aqueles venezuelanos que foram obrigados a sair dos seus países, que não encontravam liberdade econômica, liberdade para viver, já eram cooptados por outros regimes, como Rússia, Irã, o próprio Hamas, ali da Venezuela, ou seja, todos esses apoios fizeram com que milhares de venezuelanos deixassem a Venezuela. A tendência é o contrário, é agora com um país livre, onde eles possam também ter liberdade econômica e comercial, com certeza isso vai atrair aqueles venezuelanos que foram exilados quase que propositalmente no exterior e que vão poder ter oportunidade de retornar. Mas claro, não só com os venezuelanos, quando acontece algum tipo de problema nos países vizinhos, o Estado, a cidade de São Paulo e às vezes outras cidades do Brasil tem que se preparar para poder receber esses imigrantes. Mas a tendência é ser justamente o contrário. Eu acredito que esse êxodo vai acabar levando aquelas pessoas, principalmente na fronteira, né, a retornar ao seu país, onde ele vai poder desfrutar de liberdade e vai deixar de ter aquele Estado narco afetivo como o nosso PT que nós temos aqui no estado, aqui no nosso país. Lamentavelmente, o partido que está no poder aqui no Brasil é um partido narco-afetivo, assim como a gente tinha um regime na Venezuela narco-dependente. Bom, em relação à chuva, sim. O governador Tarcísio tem acompanhado todos os dias, eu converso com ele, além dos relatórios da nossa Defesa Civil. Ontem nós recebemos um acumulado de chuva, principalmente do litoral norte. Ubatuba é a região com maior acúmulo de chuva nas últimas 72 horas, 200 milímetros, mas nós não tivemos nenhuma intercorrência ainda maior do ponto de vista de vítimas. Mongaguá, tudo, nós tivemos problemas, estamos levando 211 cestas básicas, kits de limpeza, nós tivemos desalojados e desabrigados, mas a nossa Defesa Civil se preparou, nós criamos justamente o nosso conselho de crise que acompanhava todos os dados com as concessionárias. Uma coisa que infelizmente nós não podemos evitar é justamente os eventos extremos, porque a gente tem que se preparar para minimizar o impacto que isso tem na população. E aqui a gente está falando de dois eventos, a gente fala de excessos de chuvas e a gente fala também de excesso de calor, que aumentou em 60% o consumo de água, e a gente teve que, principalmente no litoral, atuar em conjunto com a Sabesp para minimizar a falta d'água. Além de atrair muita gente para as cidades do litoral, a gente teve pontualmente problemas assim, de abastecimento. A Arcesp, junto com a Sabesp, está trabalhando para minimizar esses impactos. Com esses 60% de aumento do consumo de água, hoje as nossas represas, principalmente que abastecem a região metropolitana, estão com aproximadamente 26% da sua capacidade. Um percentual muito próximo de 2021 e também até semelhante lá atrás com 2014. O que nós temos é cada um cumprir a sua missão. Nós estamos trabalhando com as nossas equipes técnicas, a Arcesp fiscalizando a Sabesp também, mas é importante que cada um possa fazer um esforço para usar a água para o necessário, evitar lavar quintal de casa, evitar lavar carro, para que em conjunto a gente possa passar por esse período de escassez de água. Sabe que eu escutei muita gente falando do tal do direito internacional, né? Eles só esqueceram de falar um direito principal, que é o direito à dignidade humana. Eu vi várias postagens, várias pessoas que são venezuelanas, que moram na Venezuela, que tiveram que fugir da Venezuela, pedindo para que as pessoas parassem de dar palpite na vida deles e perguntando, indagando se alguém já viveu ditadura. Eu acho que só quem já viveu ditadura pode ter condições de dizer sobre essa ação de você tirar um ditador do país, né? O que vinha acontecendo na Venezuela, e todos nós já sabíamos, inclusive um país que deu calote de mais de 10 bilhões de reais aqui no nosso país, de recursos que pegaram do BNDES para fazer o metrô de Caracas e outras obras. Então a gente precisa ter primeiro
a questão de um direito fundamental, que é o direito à dignidade humana. Que direito internacional você pode avocar quando você tem uma situação de uma eleição fraudada, de alguém que coloca 90% da população em estado de pobreza, quando você tem um Estado que expulsa 8 milhões de venezuelanos? Quer dizer, é muita demagogia as pessoas virem falar de uma questão como essa, numa situação específica, num país que estava vivendo à base de ações do narcotráfico e colocando toda a sua população no estado de pobreza e no estado de força pela ditadura que eles estavam exercendo lá. Então acho que é muito bonito e poético essa fala de direito internacional quando você não vive aquilo que as pessoas estão sofrendo. Não é possível que a gente possa ter as pessoas sofrendo e alguém ainda querer passar um pano sobre uma situação dessa. É só complementar? Qual que era, Bia? Eu só vou aproveitar e complementar aqui, né? Quando a gente está falando da Venezuela, a gente está falando de uma ditadura comunista. E vale lembrar que as eleições citadas aqui pelo prefeito Ricardo Nunes tiveram a presença de observadores internacionais. E a grande maioria deles, se não a totalidade, constataram que houve fraude naquelas eleições. Os documentos sequer foram apresentados, requisitados pelos observadores internacionais. O que a gente viu foi justamente o próprio ditador comunista ignorando a questão internacional. Não seria neste momento de libertação do povo da Venezuela que nós pensaríamos o contrário. Aliás, o próprio Brasil não reconheceu a vitória. Agora reconheceu a vice-presidente, mas não reconheceu sequer a vitória do Maduro enfaticamente, apesar do presidente Lula ser um parceiro, companheiro do presidente venezuelano. Então, por isso que eu entendo que a ação americana foi correta, pontual, mas foi o primeiro passo. O que a gente vai agora constatar é que se de fato isso vai avançar, trazendo, por exemplo, o presidente eleito, uma outra forma de você poder transformar a vida daquelas pessoas. É o segundo passo, mas todo o segundo passo precisa do primeiro antes, né? Para essa jornada e essa caminhada. Então eu acho que abre-se um grande horizonte para a mudança para melhor da população da Venezuela. E acho que os observadores internacionais, todos devem hoje aplaudir essa ação feita pelo presidente Trump, que agora enseja oportunidades. É claro que a gente vai continuar acompanhando, porque o que vai valer mesmo são os próximos passos. Como se dará esse novo governo, qual será a atuação e a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela, e aí sim a caminhada para uma democracia de verdade na Venezuela, que é o que a gente espera. A sua pergunta? Olha, a ação que aconteceu na Venezuela foi de buscar um criminoso, foi uma ação pontual na busca de um criminoso. Tem uma série de crimes, né, internacionais contra o próprio Estados Unidos, e os Estados Unidos foi lá e buscou esse criminoso. Acho que se assim se identificar de outras lideranças, isso pode acontecer, mas o que a gente percebe é que no fato da Venezuela foi uma ação mais do que acertada. A gente espera que a Colômbia não tenha que passar por isso, que a população colombiana também não tem que passar por isso, apesar da gente saber que a Colômbia é um narco-estado também, mas tem uma grande população, uma população de bem. Gente, obrigada. Sobre a Colômbia. Da Colômbia? Olha, eu acho que o que a gente precisa fazer e focar é eliminar os focos aonde se mantém o narcotráfico. Você pega, por exemplo, o Brasil, nós não produzimos cocaína, mas temos um grande, infelizmente, consumo de cocaína aqui, servindo inclusive o Brasil de rota para colocar cocaína em outros países, principalmente da Europa. Acho que as ações que precisam serem cobradas por todas as pessoas, inclusive pela imprensa, é de que um Estado, um país que tem a conivência com uma grande produção de cocaína e não acontece nada, não é possível que a gente vai ficar achando que isso é normal e colocando principalmente os nossos jovens, né, aí vulneráveis a esse tipo de situação. Eu acho que aquele governo ele tem a responsabilidade de, dentro do seu território, fazer as ações necessárias para que a gente elimine esse grande tráfico de drogas, principalmente a cocaína, porque a Colômbia é uma grande produtora.